Esse final, hein? Desse boom. E aí, tudo bem, gente? Boa noite. Mais ou menos, né? Flamengo aí, pô. Nem para todo mundo é um dia tão feliz assim, né? Isso era para ser um pouco mais engraçado, eu acho. É porque eu acho que aqui tem mais vascaíno, tricolor do que flamenguista. Eu acho que por isso que não foi tão, né? Graças a Deus por isso, é uma igreja séria. E todos os flamenguistas que aqui estão, se Deus quiser, um dia se converterão aos valores, né? Por exemplo, se alguém aqui um dia quiser ser pastor, tem que ser Vasco. Pré-requisito para ser pastor é ser vascaíno, tem que carregar a própria cruz. Mas, gente, isso é Bíblia, né? É uma coisa assim. Quem quer ser discípulo de Jesus tem que fazer isso. Bem, dito essa grande introdução, né? A gente tem, durante 4 semanas, falado sobre o Sermão do Monte, Sermão da Montanha, como você desejar falar. E esse é um sermão, eu estou falando aqui, o pessoal fica ouvindo a gente, né? E já está aqui, já ia começar a falar aqui sozinho, ainda bem que eu intervi aqui. A gente tem o Sermão do Monte como sendo um dos principais sermãos, né, de Jesus. Sem dúvida, nos parece o mais importante. Ele tem um nível de importância, né, muito semelhante àquilo que a própria lei tem como importância, né? E ele o Jesus ali, ele está falando sobre algo extremamente prático, extremamente claro para um estilo de vida daqueles que o seguem, para um estilo de vida daqueles que são chamados seu povo, seus filhos, seus discípulos. E ele, a lei, se a gente for lembrar, Jesus foi o único que cumpriu a lei de forma completa, né? Inclusive ele fala isso no Novo Testamento, que ele não veio abolir a lei, pelo contrário, veio cumpri-la. E assim ele fez. E o homem caído, digamos assim, de uma forma geral, nós não conseguimos, né? A lei, ela demonstra a nossa fragilidade, ela aponta o quanto nós carecemos e precisamos de quem Deus é. O quanto que o fator especial dessa história não é a gente, né? Nós não somos o centro dessa história. E sim Jesus, e sim o próprio Criador, e sim Deus. E ele, também, nesse sermão, ele vai demonstrar para a gente que, sem o poder do Espírito Santo, da sua graça, sem esse empoderamento, é também impossível viver, né, de forma excelente tudo aquilo dali. Nós carecemos do Espírito Santo em nós precisamos da sua graça, da sua misericórdia, do seu cuidado, para que a gente tenha êxito no nosso estilo de vida como homens e mulheres de Deus. Amém? E essa é a nossa busca, essa é, sem dúvida nenhuma, o nosso desejo, nossa intenção de estarmos submissos a quem Deus é, a quem Jesus é, porque nós precisamos do Espírito Santo de Deus para nos conduzir, para nos ajudar. Mesmo que tudo que seja dito seja extremamente prático, é prático, você vai ver, a gente lendo, a gente percebe, né, claramente que é uma coisa, até às vezes de uma compreensão simples. Mas, quando Jesus ele começa esse sermão, ali vai dizer em Mateus 5, que é o texto que nós estamos lendo juntos, né, do 5 até o 7, ele vai começar dizendo que Jesus falava a uma multidão e que, para próximo dele, para ouvir claramente, né, para ter um entendimento claro, vieram
os seus discípulos, né? Então, essa também é uma característica que para a gente também precisa ser real hoje. Nós, para sermos discípulos fiéis de quem Deus é, ou termos, né, suas características, ou os dons daquilo que Ele tem para nós, precisamos nos aproximar. Não existe nenhuma possibilidade de viver um evangelho distante, ou viver uma relação distante de quem Jesus é, e achar que vamos ter êxito na nossa vida cristã. Então, para que possamos aprender sobre Jesus, precisamos nos aproximar. E foi isso que os discípulos fizeram, e Jesus começa a ensinar a multidão, mas claramente, muito próximo dele, os seus discípulos. E ali há uma diferenciação, de fato, entre ser uma multidão e ser, de fato, um filho, um discípulo que ouve claramente, que cumpre com obediência, né, e luta todos os dias para cumprir com obediência os ensinamentos do Mestre. Então, isso é Jesus falando exatamente, trazendo essa diferenciação. É claro, esse momento de mudança. Então, vamos começar a ler aqui. Eu vou ler todo o texto e depois a gente vai comentando um pouco sobre cada parte. E nós vamos começar, eu deveria começar do 22, mas acredito que para um contexto total, eu vou começar do 19 e vou até o final do capítulo 6. Então, se você tiver a sua Bíblia aí, no seu telefone, quiser abrir para acompanhar, seria importante. Amém? Você quer um tempinho para abrir aí? Mateus 6, do 19 em diante. Ou então você acompanha aqui no telão que também tem, tá bom? Vamos lá. Ó. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem a traça corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo está em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há seja trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela nossa vida, pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem as juntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestir? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porquanto não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o seu cuidado, basta ao dia o seu próprio mal. Bem, essa leitura de forma sequencial, mesmo que sem percebermos as suas
as suas separações, que a nossa Bíblia ela vai construindo ali os tópicos daquilo que a gente vai lendo, você vai perceber que em todo esse texto, Jesus ele vai usar em alguns momentos a palavra portanto, por isso, porque ele vai conectando uma frase à outra. Então, dizendo, olha, não faça isso, ou faça isso, observe dessa forma. Por isso, tenha esse comportamento. Né? Por quê? Porque todo esse texto é uma sequência clara de ensinamentos. E a gente vai agora trabalhando parte por parte, começando aquilo que a gente chamaria de entesourar nos céus ou fazer construção de tesouros na terra, onde seria o local mais interessante para que a gente pudesse acumular riquezas. E Jesus deixa claro isso, já dizendo no 19, para a gente não acumular tesouros na terra, porque os tesouros acumulados nessa terra, eles podem sofrer abalos ou eles podem ser danificados pela própria terra. Mas que seria de extrema importância a gente acumular tesouros nos céus, porque esse é o lugar onde nada pode destruir, onde é um lugar de segurança, onde aquilo que nós depositamos nesse ambiente celestial, isso tem um valor da eternidade, isso corta a eternidade. Isso são depósitos que duram para sempre. E logo em seguida ele vai falar sobre os nossos olhos serem bons, e depois ele vai falar sobre dois senhores, a Deus e algumas versões a Mamon ou as riquezas, colocando a própria riqueza como sendo um adversário ou alguém que meio que se assemelha, que se equipara. Ou você serve a Deus ou você serve às riquezas. E nos parece que esse pode ser um contexto para o rico. O pessoal pediu para eu aproximar, tá, gente? Desculpa. Esse parece um contexto para o rico. Por quê? Porque seria esquisito você falar para alguém que vive um momento de escassez sobre acumular riqueza. Você vai falar, olha, não acumula riqueza aqui na terra. Que riqueza, meu amigo? Estou passando, o negócio está ruim aqui. Né? Então não faz sentido para quem não tem riqueza ouvir essa parte. É o que parece. Mas para aqueles que têm, para aqueles que acumulam, para aqueles que estão vivendo em momentos de riqueza, de terem coisas, de terem bens, isso parece ter muito mais sentido, inclusive ao ponto de fazer a gente olhar para aquilo que se acumula, para aquilo que se tem, para aquilo que essa terra produz, e isso tomar o lugar que somente Deus poderia ter. E ele vai dizer, olha, você tendo essa guerra entre olhar para as riquezas e olhar para Deus, é impossível você agradar os dois. O pastor Samuel, na parte da manhã, até falou, olha, é possível servir aos dois. Você pode servir aos dois, mas no fritar dos ovos, a verdade é que um dos dois vai se aborrecer. E é isso que o texto fala. Se a gente serve a um e tenta servir ao outro ao mesmo tempo, um dos dois vai ficar aborrecido. Ou não existe espaço em nossos corações para servir aos dois. E quando nós colocamos a nossa vida em serviço à riqueza, ou a serviço daquilo que a terra pode produzir, isso pode se tornar uma idolatria. E principalmente porque a questão toda aqui não é ter dinheiro, ou não é ter riqueza, mas é o amor a essa riqueza, ou a confiança que você deposita naquilo que a terra produz. A confiança que eu e você podemos, em algum momento, depositar mais nas coisas dessa terra do que naquilo que é divino, ou aquilo que vem do Senhor, aquilo que vem de Deus para nós. E esse depositar de confiança nessas coisas nos torna um povo idólatra, nos faz idolatrar, porque tudo que toma a centralidade de Cristo do centro da nossa vida é idolatria.
Você pode idolatrar um casamento, você pode idolatrar uma pessoa, você pode idolatrar pessoas, celebridade, você pode idolatrar relacionamentos, dinheiro e por aí vai. Tudo que toma, né, o lugar de Deus na nossa vida é a idolatria. Então, quando nós colocamos outra coisa que não seja Cristo no centro da nossa vida, nós acabamos desagradando a quem Deus é, ou desagradando ao senhorio de Cristo em nós. E aqui, esse entendimento fica claro para os ricos, dizendo, olha, mesmo que você tenha, você precisa aprender a confiar em Deus e não naquilo que você pode produzir de uma forma humana. E depois o texto vai continuar e ele vai falar sobre não andar ansioso, né? Que é a partir do 25 que ele fala assim, por isso, lembra que eu disse que em diversos momentos Jesus vai usar portanto, por isso, ele vai continuando, ele está falando de uma coisa e não acabou o assunto, ele continua. E ele fala assim, por isso vos digo, depois dele falar sobre os ricos, sobre o acúmulo de riqueza, sobre os dois senhores, ele fala assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que as vestes? E ele continua ali falando um pouco sobre isso. E a pergunta é, o rico se preocuparia com o que deveria comer no dia seguinte? Ou se ele estaria ansioso por saber se amanhã comeria ou não? Pelo contrário, ele vai discutir se vai comer caviar, se ele vai no restaurante X ou Y. Ele não tem essa preocupação. Ele não está ansioso com o dia de amanhã. Isso parece algo que o pobre ou aquele que vive momento de escassez sofreria mais. Como será o dia de amanhã? Será que amanhã eu vou ter o que comer? Será que amanhã eu vou ter o que vestir? O que eu vou beber? Do que vai ser a minha vida amanhã? Esse momento de incerteza, esse momento de escassez, esse momento onde eu olho e não tenho, onde aquilo que a terra produz, ou que eu consigo produzir nessa terra, não me dá nenhum tipo de segurança, não me parece ser um ambiente seguro. Pelo contrário, eu vivo ansioso, eu vivo desejando, eu vivo querendo, eu vivo olhando para frente, poxa, amanhã vai ser diferente, porque hoje está difícil, porque hoje o momento não é bom. Então a ansiedade é desejar trazer para agora aquilo que vai acontecer amanhã. E o coração fica ansioso, o coração fica duvidoso, desconfiado. Não existe confiança que amanhã as coisas vão dar certo. Pelo contrário, fica-se uma interrogação, fica-se um desespero, uma ansiedade. E lembro dos ensinamentos do pastor John, que era um dos meus discipuladores na minha juventude, na minha adolescência. E ele sempre falava que o ansioso, ele toma um lugar de orgulho e de soberba por querer, às vezes, tomar a independência da própria vida. Eu não aguento esperar, então, ansiosamente, eu tomo o controle das coisas e tomo decisões equivocadas, faço aquilo que não deveria fazer. Por quê? Porque o futuro é incerto e eu não sei o que fazer, então, ansiosamente, eu vou querer falar assim, olha, eu não tenho para esperar o tempo que Deus quer que eu espere. Deixa eu tomar o controle da minha vida e resolver as coisas. E aí você não espera as coisas e as coisas vão dando errado, porque no fundo você se tornou alguém independente e não quis esperar o tempo certo das coisas acontecerem. Então o ansioso, ele tem essa característica de não estar confiado, não ter confiança que amanhã será um dia bom. E bate esse desespero. E sim, isso parece uma instrução a quem não tem recurso, ou a quem vive qualquer tipo de escassez. Mas no fundo, tanto para o rico que tem, quanto para o pobre que não tem, o texto parece dizer que existe algo em comum entre eles dois. A ausência de confiança em quem Deus é. A ausência de confiança no senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. O rico transfere a sua confiança e dizer, bem, eu estou abastecido, eu não preciso de Deus. E aquele que não tem, ele diz, olha, eu não sei se eu posso confiar em Deus porque eu não tenho.
Então, o excesso ou a ausência, os dois levam para o mesmo lugar, o lugar de desconfiança ou de não confiar em Jesus, ou de não confiar em Cristo. E a verdade é que tanto um quanto o outro estão vivendo o mesmo dilema ou o mesmo problema, seja o rico, seja o pobre. Os dois não confiam em Deus. Os dois duvidam ou depositam a sua confiança no que a terra produz. E você pode dizer, bem, esse é um assunto extremamente distante para mim, porque eu não tenho isso, E a verdade é que de uma forma muito discreta isso pode bater as nossas portas todos os dias, em todos os momentos. Inclusive, você vai perceber que Jesus aqui no texto, ele vai falar assim, olha, no 31 ele fala assim, portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos? Ou o que beberemos? Com que nos vestiremos? E estar confiado em Deus, ou confiar em Jesus, confiar no senhorio de Cristo, não significa estar de uma forma desleixada ou ociosa, sem nos movimentarmos. Por quê? Porque o texto vai falar assim, olha, você não está vendo as aves? Você não vê as aves dos céus? Elas estão sendo supridas. Elas têm o alimento. E são apenas aves. Será que Deus não pode suprir a vocês? Não pode cuidar de vocês? Como cuida das aves, como cuida da criação de uma forma geral? Só que você não vê uma ave parada. Você vê uma ave voando, trabalhando, ciscando, correndo atrás, indo. Mas ainda assim, Deus a sustenta. Assim é a nossa vida. Nós continuamos. Nós não estamos parados de uma forma preguiçosa, ou nós não estamos parados de uma forma ociosa, sem nos movimentar. Nós continuamos a trabalhar, nós estamos empreendendo, nós estamos lutando como igreja, lutando como marido, como mulher, como homem de uma casa. Nós estamos trabalhando, nós estamos dando o nosso melhor, empenhados, mas ainda assim, confiando em quem Deus é. Tanto é que eu e você vamos lembrar do apóstolo Paulo falando que ele podia todas as coisas em Cristo que o fortalecia. A gente já falou sobre isso aqui. Mas o que Paulo estava querendo dizer? Olha, eu posso estar rico, eu posso ter muita grana, eu posso viver isso porque é Cristo que me fortalece. Olha, eu posso não ter nada, eu posso estar vivendo um tempo de escassez, mas eu vivo isso com tranquilidade, porque é Cristo que me fortalece. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu posso passar pela doença, posso passar pelo momento de saúde, eu posso passar por qualquer crise, não importa. Eu posso ter abastecido, eu posso ter momentos de glória. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Porque as variações das situações da vida não mudam a minha confiança, aonde eu deposito a confiança do meu coração, que é em Cristo, que é no senhorio de Jesus. É nesse lugar que eu confio, aqui está o meu depósito. Paulo era o melhor dos pregadores, um homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento. E ainda assim ele entendia quem ele era, ele compreendia o quanto pequeno ele era, o quanto ele dependia de Jesus, o quanto ele dependia do Espírito Santo de Deus, o quanto ele era carente. Reconhecia o quanto ele era pecador. Ou seja, ter esses momentos bons não nos ilude de acharmos que somos melhores ou que estamos construindo algo acima da média. Não nos ilude, porque no fritar dos ovos somos todos pecadores, carecemos da mesma glória e é tudo a respeito dele. E a nossa confiança está depositada em quem Jesus é, em quem Deus é, na sua presença e no seu poder. É isso. E é sobre isso que Jesus está falando com os seus discípulos. Olha, não importa se você está abastecido, quer depositar algo de valor, quer juntar valor, junte na terra, ok, mas isso não serve para nada. Mas quer juntar algo que serve
junta tesouro no céu. Coloca a sua confiança nos céus, em quem Jesus é. Você está sem, você não tem, tudo bem. Deposita a sua confiança em quem Deus é. E observa as aves, observa a criação, tudo está sendo cuidado e Deus permanece cuidando de tudo. Tudo ao seu tempo, há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Há tempo para todo o propósito. E ele vai dizer, olha, busca o reino e a sua justiça em primeiro lugar. O restante Deus vai cuidando. É lógico que buscar as coisas, volto a dizer, não é estar ocioso, não é estar parado. Nós continuamos crendo que a estação que vivemos hoje é apenas um cisco diante de toda a eternidade. E como os discípulos de Jesus, ouvindo os ensinamentos do nosso Mestre, imagina que nós estamos, Jesus falando, e nós estamos assentados ao seu redor, ouvindo ele dizer, ei, em que você tem depositado a sua confiança? E atenção, porque, de repente, a gente pode dizer assim, poxa, eu tenho tanta coisa e acabou que eu me distraí aqui, ou eu não tenho muita coisa e acabou que eu estou ansioso, estou duvidoso, eu não consigo confiar que vai melhorar. Mas no fritar dos ovos, sabe o que isso significa? Sabe o que isso é para nós? Chama-se pecado. Chama-se pecado. Nós estamos em um estado pecaminoso. Parece ser algo, não, mas eu só estava um pouco angustiado, eu só estava... Enquanto você não aprender a descansar e confiar em Deus, você está vivendo em pecado. Poxa, Gabriel, mas pecado aqui, será que cabe? Bem, ele vai dizer assim, olha, se os seus olhos forem bons, se os seus olhos estiverem fixos em quem Jesus é, fixos na presença de Deus, se os seus olhos não estiverem dualidade, não forem duvidosos, se você não tiver com os seus olhos olhando para Deus e para outras coisas, se você não tiver com um olho no gato e outro no rato, mas se os seus olhos forem fixos em quem Jesus é, todo o seu corpo, tudo vai fluir, cara. Mas se os seus olhos forem maus, se você duvidar, se você não confiar, cara, você está vivendo em pecado. Você está vivendo um momento complexo. E de repente, diante da circunstância de dizer para aqueles que têm, dizendo, ei, você tem confiado em quê? Você confia mais no seu bom emprego? Você confia mais nos seus negócios e na sua boa empresa? No seu bom salário? E às vezes isso toma o lugar de Deus na sua vida? Ou você não confia em Deus, você está desesperado, tomando atitudes errôneas? Você não tem tido os seus olhos de uma forma boa, os seus olhos não são bons. Os seus olhos estão focados naquilo que a nossa vida não deveria estar confiando. Tudo na sua vida pode se tornar em trevas, e grandes trevas serão. E aí ele vai depois passar para terminar, falando assim, olha, terminando aqui a parte do texto, né? Porque ali no 31 ele fala assim, portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que nos vestiremos no 31. Aí no 32 ele vai falar assim, porque os gentios, esses sim, é que procuram todas essas coisas. Eles procuram as coisas dessa terra, eles procuram confiar naquilo que a terra pode produzir. Os olhos deles não estão em Cristo. Os olhos deles não estão em Deus e no senhorio do Senhor sobre nós. Não. Os gentios, eles estão acostumados a se preocupar com o que comer. Essa tentação bate na porta deles e eles cedem. Inclusive, eu e você vamos lembrar que Jesus, quando foi tentado, passava um momento de fome, porque, afinal de contas, ele estava em jejum. E o próprio Satanás, a mesma tentação que bate à nossa porta sobre nos dar poder, nos dar status, lidar com a nossa fome e dizer, ei, transforma essa pedra em pão, come. Mata essa sua fome com aquilo que essa terra pode produzir. E Jesus, como aquele que viveu plenamente os seus ensinamentos das Escrituras, da lei, aquele que foi perfeito,
combateu a toda a tentação que podia envolver a vida dele com aquilo que a terra podia fazer. Mas os olhos dele estavam completamente fixados em Deus, no Pai. Ele fazia aquilo que o Pai fazia, ele se envolvia com aquilo que o Pai desejava. E ao combater a tentação, ele diz, cara, o que essa terra produz, ô seu Satanás? Não me tira, não me tenta. A minha confiança está no Senhor. Então não importa sobre os reinos, não me importa sobre os status, não me importa sobre isso. Importa ser obediente e cumprir a vontade do meu Pai. E como discípulos de Jesus, deveríamos clamar e buscar o Espírito Santo todos os dias para nos ajudar a obedecer plenamente os seus ensinamentos, para obedecer esse sermão incrível, para vivermos de forma excelente, confiando em quem Deus é, confiando na sua vontade. Meus amigos, em quem nós queremos depositar a nossa confiança? No real? No Bitcoin? Será que a esperança da nossa vida está nas coisas que a terra produz? E ele vai falar assim, olha, quer saber? Nessa sua vida você não acrescenta nem um côvado. Você não acrescenta nada. Você não consegue acrescentar nada. A vida é o que é. A nível de estatura, entende? Eu tenho 1,80 m. Com esse tênis aqui eu tenho 1,80 m. Tenho 1,80 m, pô. Sou um branco, pô, de 1,80 m. Que minha mulher é apaixonada por mim, pô. Graças a Deus. É milagre, né? Deus é bom em todo o tempo. E eu só confiei no Senhor e Ele fez essa provisão. E até esqueci o que eu estava falando. É que eu lembrei da minha esposa, fiquei aqui apaixonado. Eu ganhei o dia, esquece. Maluco. Mas a verdade é que eu não consigo acrescentar a mais aqui no meu 1,80 m com esse tênis. Eu não consigo. Porque a gente não tem esse poder. Nos resta confiar em Deus, nos resta entender. E olha, quer saber? Você vai ver Salmos falando vários momentos sobre o amor à lei, sobre se deleitar na lei do Senhor. E a verdade é que em muitos momentos a lei para a gente é algo muito de tortura, né? Algo muito difícil e pesado. Mas é que se a gente for pensar o porquê das coisas, um exemplo, por exemplo, o mundo vai dizer, e o Sermão do Monte é um sermão contracultural totalmente, e ele vai dizer assim, olha, porque ele vai falar, por exemplo, os homens mais do que felizes, você vai lembrar ali no início, né? O porquê ser mais do que feliz, você vai falar assim, não, mas isso, o mundo fala diferente, o sistema do mundo fala diferente. Mas é diferente mesmo. E aí, a gente vai perceber que os ensinamentos de Jesus, eles parecem ser algo que vai nos limitar, mas eles vão nos dar liberdade. Um exemplo, por exemplo, tem criança, menor de 18 anos, levanta a mão. Tapa o ouvido. Agora. Mas, por exemplo, o sexo, ele parece... Mas ele parece ser algo que para que você viva de forma livre, você precisa experimentar ele de várias formas. E aí você tem uma geração doente, pessoas doentes, as consequências são terríveis, e você e eu, de uma forma inteligente, vamos saber quais são os modelos de criação de filhos, como eles estão acontecendo na nossa geração, no nosso tempo. Mas pensa, se a gente vivesse o padrão bíblico, será que aquele padrão bíblico não nos parece excelente? E ele sim nos traria liberdade?
E viver daquela forma, sim, seria excelente, nos traria prazer. Por quê? Porque o sistema do mundo tenta confundir aquilo que Deus pensa como sendo algo... isso não é tão adequado, sabe? É muito antiquado. Mas no fundo, se observarmos de forma excelente, vamos ver que é uma forma limpa, cura, de libertação, de liberdade para vivermos. É uma forma excelente para vivermos. Então, quando a gente entende esses ensinamentos, quando a gente observa isso nos traz prazer de poder viver. E sim, a gente poderia falar como o salmista. A gente tem prazer nisso, a gente se alegra nisso. Porque mesmo que para a nossa carnalidade seja difícil, mas no fundo o resultado disso é excelente, é poderoso. Nos faz acumular confiança em quem Deus é e nos faz acumular tesouros num lugar precioso que corta a eternidade. E ele vai falar assim, olha no 32, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe o que vocês necessitam todos os dias. E o gentio aqui, quem são esses gentios? Eles são os povos pagãos, os povos... Pagãos? Pagãos. Pagãos é o povo que pagava bem, né? São os pagãos. Pagãos? Pacãos? Pagão. Ou seja, aqueles que não acreditavam em Deus. Aqueles que não eram o povo de Deus. Esse ali são os gentios. E para o nosso tempo seria aqueles que não confessam Jesus como Senhor. Ele vai dizer, olha, esse estilo de vida... que fica se perguntando o que eu vou comer amanhã, ou confiando a sua vida nas coisas da terra, sabe quem faz isso? São aqueles que não são discípulos de Jesus. Porque o nosso Pai, Ele sabe aquilo que a gente precisa. E Ele vai finalizar falando assim, portanto, não, o 34, né, que finaliza o capítulo 6, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, essa parte do 19 ao 34, do Sermão da Montanha, no capítulo 6 de Mateus, é um convite aos discípulos a, de fato, termos um estilo de vida que mais do que demonstra, mas que genuinamente, internamente, existe um depósito de confiança no senhorio de Jesus. Que Ele é Senhor sobre nós, seja nos nossos momentos de termos muitas coisas, ou no momento que a gente, às vezes, está passando por situações delicadas. Não importa. O que importa é que, de uma forma santa e digna, pura diante do Senhor, a gente obedece, a gente confia, a gente deposita confiança no Senhor. E finalizar esse tempo aqui te convidando para uma oração, às vezes, de arrependimento ou de confissão, pode parecer um pouco... Bem, a gente estava falando sobre o sermão e no final de tudo aqui, a gente vai orar sobre arrependimento. O meu convite é: fala para Ele isso. Ei, Senhor, me perdoa porque eu ando mais ansioso do que deveria. Ou essa ansiedade me tira um lugar de paz, me tira um lugar de confiança, e eu não consigo confiar no Senhor. Às vezes eu até falo, mas no fundo, eu não confio. E as minhas atitudes demonstram isso. Eu sou independente nas minhas atitudes, eu questiono em todo o tempo o seu senhorio, o seu cuidado. E se você está vivendo um momento de êxito e abundância, né? A verdade é que o dinheiro não pode governar a sua vida. O amor e a paixão. E até vou além, porque, por exemplo, até quando a gente fala sobre ofertório e dízimo aqui, e sobre depositar tesouros e coisas e tal, falar sobre oferta nesse momento parece às vezes, mas será que o texto estava falando sobre oferta? Mas é que
aonde está o seu tesouro, você deposita confiança, e às vezes confiança fala de tomar atitudes. Por exemplo, você pode ser um flamenguista e que Deus tenha misericórdia da sua vida, e você ter coragem de pagar R$200 num ingresso de um jogo, de uma semifinal. Você paga R$300, R$400 numa camisa oficial da Adidas. E você vai para o estádio e paga R$15 num cachorro-quente e R$35 num refrigerante. Para não falar outra coisa. Que Deus perdoe. Ou seja, você cria coragens por causa das suas paixões. Você está apaixonado e quer dar um presente para uma menina, para um rapaz. Você não mede esforço, você vai lá e tal. Eu lembro que o primeiro presente que eu dei para minha esposa, ela estava fazendo 15 anos, e eu juntei dinheiro que não sei o quê. Eu vendi coisas, eu tinha 14 anos. E eu dei um Pernalonga de pelúcia para ela. Eu não sei porque que vocês estão rindo, foi caro pra caramba. Tinha uma loja naquela época, como é que era o nome daquela loja? Era uma loja Side Play. Isso aí era uma loja cara, tinha coisas caras. Era coisas com assinatura da Looney Tunes. Por quê? Porque quando a gente está apaixonado, a gente não mede esforço, a gente se entrega, a gente faz. Aí a gente faz para tudo, para todas as coisas. Quando chega na hora da gente falar assim, ei, irmãos, vamos ofertar diante do Senhor? Vamos honrar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas? Aí você faz conta. Não, mas é que o dízimo é da lei, e a lei que não sei o que o seu Moisés... Aí você começa a fazer conta. A verdade é que a gente não é dizimista, nem quer uma igreja de dizimista. Embora façamos de uma forma costumeira. É um costume nosso fazer assim. Tem base bíblica para isso e assim a gente o faz. Nós somos tudistas. Tudo que eu tenho é do Senhor. Tudo que nós somos é do Senhor. E a nossa vida vai durar mais uns... Eu tenho 41 anos. Vai durar mais aí, sei lá, no máximo 50, 60 anos, se eu for muito longe. Mas a eternidade... O Deus que não mediu esforços morreu a minha morte, que morreu a morte mais terrível que essa terra poderia ver, para pagar no meu lugar o preço da minha salvação e me conectar de volta a Deus. Eu vou fazer conta com esse Deus? E se Deus disse que Ele é o cabeça da igreja, e que é através dessa igreja que Ele vai fazer discípulos na terra, expressar o seu amor, é através de você, é através de mim, e é nesse lugar que Ele deposita a sua presença, e a gente vai ficar aqui fazendo conta? Mas Gabriel, por que você está falando disso? Bem, é só um parênteses sobre depositar confiança, mas também uma demonstração de que quando a gente faz esse tipo de convite, porque você pode falar sobre os seus dons, seus talentos, seu testemunho, sua vida, sua entrega, e eu também poder te lembrar sobre amanhã no seu trabalho, você se tornar alguém que esconde a verdadeira face de quem você é. Por quê? Não, porque ser crente onde eu trabalho não é tão legal. Porque ser crente é antiquado e careta. Falar de amar a Jesus é algo tão... Eu preciso, de repente, falar de uma outra forma para que eles entendam. A verdade é que a gente, em tempo e fora de tempo, deveria falar do amor de Deus de uma forma escrachada, sem medo. E no próprio sermão ele vai dizer, olha, seja mais do que feliz, porque se em algum momento injuriarem a sua vida, falarem mal de vocês, caluniarem vocês, porque por amor a mim vocês têm vivido, ou por amor a mim vocês têm passado por isso. Olha o nível de confiança e de entrega que Jesus fala a uma multidão e principalmente aos seus discípulos. Existe um povo que faz isso. São aqueles que não são discípulos de Jesus. Os gentios fazem isso. Nós não.
Nós não somos assim. Nós somos extravagantes. Nós somos exagerados. Nós somos. Por quê? Porque nós amamos ao Senhor. Nós amamos a sua palavra. Nós queremos nos deleitar em sua lei, em seus ensinamentos. A sua graça nos basta. A sua misericórdia se renova sobre nós. E graças a Deus que Ele não leva em conta a nossa infidelidade. Graças a Deus, graças ao seu amor, que Ele não leva em conta os nossos muitos erros e desconfianças. Mas que hoje seja um dia que a gente possa dar um brado dentro de nós, dizendo: eu confio no Senhor. E Deus, me ajude a confiar em Ti como nunca antes. Muda uma estação da minha vida. Me traz para uma nova estação de confiança no Senhor que eu nunca vivi. E que os meus olhos estejam no Rei, que os meus olhos estejam no Senhor. Que os meus olhos possam ser completamente focados em Ti e que todo o resto o Senhor possa cuidar. Que eu possa buscar o Seu reino e a Sua justiça. E que as demais coisas o Senhor possa cuidar, o Senhor possa fazer. Eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar me dedicando, eu vou continuar trabalhando para ser fiel. E que o Senhor cumpra a sua vontade na minha vida. Fique de pé. Comece a orar ao Senhor, comece a falar, vamos cantar. Sabe, a adoração, ela é uma arma de devoção, sabe? A gente se devota ao Senhor em canções. A gente pode ser cheio do Espírito Santo em momentos de adoração e de canção. Efésios vai falar sobre isso. Então, aproveite esse momento de cantarmos, de expressarmos hino, de falarmos ao Senhor. Para de coração, não se distraia. E que nesse momento a gente vai lembrar na Bíblia que Paulo e Silas foram libertos de cativeiro no momento que oravam e adoravam, que cantavam ao Senhor. Você vai lembrar que Saul, quando estava tomado ali pelos seus demônios, ali perturbando a sua vida, ele conheceu Davi e disse: ei, traz esse homem que ministra com a harpa. E a Bíblia vai falar que quando Davi tocava a sua harpa e adorava ao Senhor, Saul era aliviado ali das suas opressões. Quer saber, nessa noite em meio à adoração aqui final, nesse momento de música,